Deixamos o cotidiano para trás. A BR-101 se abre diante de nós em um novo e vibrante episódio. Na sequência, governador Celso Ramos se revela entre montanhas e colinas verdes. Chegamos a Tijucas, onde o famoso rio se encontra com o oceano, e seguimos juntos, embalados pelo ritmo tranquilo da estrada. Logo à frente, Porto Belo, e a cancela se ergue para a Costa Esmeralda, onde a magia do mar nos aguarda. O mapa se desenha, revelando cada trecho das cidades que visitamos simbolicamente e dos caminhos que nos unem. Siga conosco, sinta o sul do Brasil, porque aqui a estrada é o nosso destino. Seja muito bem-vindo a mais uma viagem incrível pelo litoral do nosso estado, Santa Catarina. Estamos em Biguaçu, nos últimos quilômetros do contorno viário de Florianópolis, a nova artéria recém-inaugurada que circunda uma das regiões metropolitanas mais vibrantes do Brasil, com seus 4 túneis impressionantes. E o melhor de tudo, este trajeto icônico e incrível está registrado no vídeo anterior que deixaremos fixado aqui no card. Valerá a pena conhecer, ver ou mesmo rever esta estrada. Fique à vontade para viajar conosco e deixar seu comentário. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Neste momento, finalizamos o contorno viário de Florianópolis. À direita temos o acesso que nos levaria de volta à capital. Logo após o término do contorno, entramos no fluxo da BR-101, a principal artéria do litoral catarinense, e por aqui seguiremos rumo ao norte. Saímos da grande Florianópolis e neste ponto sentimos a mudança no ar. Deixamos o cinza das nuvens carregadas para trás e seguimos sob um manto azul e limpo, vasto e acolhedor. Por aqui encontraremos uma paisagem que revela a força da agricultura local. Agora estamos no território de governador Celso Ramos, a Península Gancheira, e vou te explicar melhor este adjetivo. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Primeiro, o nome original do município, antes de sua emancipação político-administrativa de Biguaçu em 1963, era Ganchos. E segundo, embora a rodovia nos envolva em colinas verdes e serranas, este município é na verdade uma deslumbrante península, uma porção de terra quase inteiramente cercada pelo mar. É essa formação geográfica que explica seu litoral recortado, repleto de enseadas e praias protegidas. Estamos falando de nada mais, nada menos que 50 belos pedacinhos naturais. Daí o apelido de Península Gancheira. Quem nasce aqui é o gancheiro, um gentílico que preserva a memória do nome original, mas a sua história remonta à colonização que começou com a pesca da baleia em 1742 e foi consolidada com a chegada dos açorianos em 1745. A península é acessada principalmente pela SC 410, a cerca de 10 a 15 quilômetros daqui da BR-101.
Atenção, radar fixo, velocidade 100. É curioso pensar que enquanto lá adiante o mar abraça cada enseada, aqui seguimos pela rodovia deixando que a imaginação viaje junto. E já que estamos falando sobre caminhos e descobertas, quero aproveitar para contar um pouco sobre nós. Se você está chegando agora na carona, muito prazer. Somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pela satisfação de percorrer cada caminho devagar, aprendendo e compartilhando. Nosso canal não é um vlog turístico com roteiros comerciais pré-definidos. Aqui você encontra uma expedição narrativa feita de histórias, geografia e curiosidades. Ao viajar conosco, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal. Desta forma, sua participação apoiará imediatamente o nosso projeto de entretenimento, permitindo que continuemos a explorar o sul do Brasil e mostrando o que os olhos da pressa jamais enxergariam. Estamos quase concluindo uma jornada fantástica pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma travessia que iniciou na nossa casa em Indaial, no coração do Vale Europeu. Todos os episódios anteriores estão disponíveis na descrição. E se você já viaja conosco, receba nossa mais sincera gratidão. Viajar na tua companhia torna cada percurso ainda mais especial. E é neste clima de gratidão e renovação que seguimos, deixamos o abraço da natureza de Celso Ramos e entramos na dinâmica Tijucas, uma cidade que pulsa com o ritmo da indústria e da tradição. Localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina, é uma das cidades mais antigas e importantes da região. Seu nome vem do tupi e significa terra alagadiça ou rio de águas barrentas, em referência ao rio Tijucas, que corta o município e foi fundamental para o seu desenvolvimento. A colonização começou no século XVIII com portugueses vindo dos Açores, que se estabeleceram às margens do rio, dedicando-se à agricultura, à pesca e à construção naval artesanal. Tijucas cresceu como um porto fluvial estratégico, servindo de elo entre o interior e o litoral. Hoje o município é um polo em expansão com economia diversificada. Destacam-se a indústria cerâmica, o setor moveleiro, a construção civil e o comércio varejista. Também abriga importantes fábricas que abastecem o mercado catarinense e nacional. O agronegócio continua presente, com destaque para a risicultura. Sua localização às margens da BR-101 impulsiona o crescimento urbano e logístico da cidade e sua posição estratégica a conecta facilmente aos municípios vizinhos de Governador Celso Ramos, Porto Belo, Canelinha e São João Batista. Essa posição geográfica faz de Tijucas uma porta de entrada para o litoral turístico e o interior serrano.
Além da economia, o município preserva seu patrimônio histórico com casarões antigos e igrejas coloniais que refletem o legado açoriano. A Igreja Matriz de São Sebastião, o Museu Histórico e o Casarão Galote são marcos culturais da cidade. Em resumo, Tijucas é uma cidade que combina história, tradição e progresso, um elo entre o passado açoriano e o dinamismo econômico moderno, com um papel essencial no desenvolvimento do litoral catarinense e da região do Vale do Itajaí. Recentemente fizemos um passeio por suas ruas. Se quiser conhecer, ver ou rever, deixaremos o vídeo fixado aqui no card. Fique à vontade para assistir e deixar o seu comentário. Santa Catarina é um dos estados mais dinâmicos e diversos do Brasil, um território que une modernidade, natureza e contrastes. Para compreendermos melhor a sua complexidade, é preciso conhecer a sua divisão geográfica oficial. O IBGE organiza o estado em regiões geográficas intermediárias e imediatas, que mostram como as cidades se conectam e formam polos de desenvolvimento. Nos capítulos anteriores, cruzamos o sul catarinense com Criciúma como protagonista regional. Na sequência, viajamos pela região leste, comandada por Florianópolis, a capital política e tecnológica. Ao chegarmos em Tijucas, adentramos uma nova área de influência, o Vale do Itajaí, sendo Blumenau a protagonista da região geográfica intermediária. Essa é uma das regiões mais vibrantes e integradas do estado, um eixo de economia, cultura e inovação. No interior, Blumenau reflete a força da tradição germânica com indústria, cultura e educação consolidadas. No litoral, Itajaí desponta com o porto, um dos mais importantes do país, enquanto Balneário Camboriú se firma como símbolo do turismo e da verticalização urbana. Essa combinação de polos, industrial, logístico e turístico, faz do Vale do Itajaí uma das regiões mais prósperas e influentes de Santa Catarina. Em resumo, a região geográfica intermediária mostra a grande área de influência e integração regional. Já a região geográfica imediata, por sua vez, revela o vínculo cotidiano entre cidades em torno de um centro urbano principal. E você já conhecia essa divisão regional de Santa Catarina? Conte aqui pra gente nos comentários e siga conosco nessa viagem pelo coração pulsante do estado. À nossa esquerda está a imponente fábrica da Porto Belo, uma das maiores indústrias cerâmicas do país. Embora esteja sediada aqui, em Tijucas, muitos acabam insinuando uma ligação com Porto Belo, já que o nome evoca naturalmente o município litorâneo vizinho. Na verdade, o nome foi escolhido por razões de marca e sonoridade, mas é interessante notar como essa coincidência reforça o elo entre as duas cidades unidas pela história e pela paisagem do litoral catarinense.
Cruzamos os limites municipais e chegamos a Porto Belo, uma das joias do litoral catarinense. Fundada por colonos açorianos, a cidade cresceu em torno do seu porto natural, que impulsionou o comércio e a pesca. Hoje destaca-se pelo turismo náutico, pela bela ilha de Porto Belo e pelas praias de águas calmas que atraem visitantes o ano todo. Mesmo em plena expansão, o município preserva o charme de Vila Marítima e a tranquilidade típica do litoral catarinense. Radar fixo, velocidade 80. À frente encontramos a Praça de Pedágio. Aqui a tarifa é de R$ 5,70 para carros e R$ 2,85 para motos. Talvez esta seja a cancela oficial da famosa Costa Esmeralda, que engloba Porto Belo, Bombinhas e Itapema. E sobre isso falaremos mais no próximo episódio. Assim concluímos mais uma etapa da nossa jornada. Partimos de Biguaçu, conhecemos a história da península de Governador Celso Ramos e mergulhamos na influência do Vale do Itajaí, passando por Tijucas e seu legado de origem e crescimento. E a estrada segue, ela não termina aqui. Convidamos você a seguir conosco por um percurso impressionante rumo ao norte catarinense, até alcançarmos o litoral verticalizado de Itapema. Lá continuaremos nossa expedição para revelarmos juntos o lado menos conhecido de Balneário Camboriú, viajando por recantos e histórias que a pressa do cotidiano nunca nos permitiria enxergar. Junte-se a nós, acelere o olhar, desacelere o seu coração e venha descobrir o sul do Brasil com calma, curiosidade e encanto. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada continua e ela sempre guarda uma nova história.